Bom, boa tarde a todos. Coube a mim a ingrata missão de ser o primeiro palestrante pós o almoço, né? Vou tentar ser o mais dinâmico possível, fazer ninguém dormir depois desse farto almoço que a gente teve. Queria agradecer mais uma vez ao convite do pessoal do Ética nos Negócios, para mais uma vez estar com vocês aqui. O ano passado foi muito gratificante para a gente da IAUD estar presente. E mais uma vez estar aqui mostra reconhecimento do nosso trabalho, mais uma vez mostra reconhecimento do que a gente vem fazendo. Acho que foi. Bom, e o que é bacana é a gente vir falar desse importante tema, né? O whistleblower, ou o denunciante, né? O whistleblower é um termo bem norte-americano, que o norte-americano já vem discutindo esse tema já faz alguns anos, com as leis norte-americanas, principalmente a Dodd-Frank, desde 2009, 2010 já se fala sobre valorizar o whistleblower. E aqui no Brasil esse tema começa a ganhar força. Cada vez mais vem se falando sobre ele. E por que o denunciante é tão importante para os negócios? Por que o gestor, por que o dono da empresa tem que prestar atenção no seu denunciante? Eu quis começar a apresentação com essa figura, que o ano passado eu falei sobre programas de compliance, e essa figura, eu comecei com ela e deu tanta repercussão, recebi tantos e-mails para falar sobre esta figura particularmente, sobre o iceberg. Quando a gente fala de fraude, o iceberg normalmente é a pontinha dessa fraude, né? E por que ele é só a pontinha? Bom, vou passar direto para aqui o iceberg propriamente falando, né? Quando a gente escuta falar de fraude, aquela fraude que a gente vê na mídia, que tanto a gente só escuta falar quando vai para a mídia, aquela fraude normalmente é a pontinha do iceberg. É aqueles 20% que estão no topo ali, ó, para fora da água. É aquilo que chega na mídia. Tem um outro grupo, que é um 40%, que é um segundo grupo, que é aquela fraude que fica dentro da empresa. Normalmente é aquela fraude que é descoberta, que o pessoal, ou o departamento de compliance, jurídico, auditoria interna, a equipe responsável por tratar essa fraude, corre atrás, descobre, trata a fraude e dá os devidos encaminhamentos. E um percentual relativamente alto, de por volta de 40%, que é essa zona cinzenta de baixo aqui do nosso quadro aqui, normalmente é um percentual de fraude, segundo alguns estudos, que normalmente o fraudador consegue perpetuar a fraude sem ser descoberto. Ou ele é descoberto somente através de dicas, através do denunciante. É por isso que o denunciante passou a ser tão importante dentro de uma organização. É por isso que está sendo tão falado o papel do denunciante em tantas leis, tantas legislações valorizando esse denunciante. Para a gente começar a tratar e começar a valorizar e a descobrir esses casos aqui, esses 40% dessas fraudes que o perpetuador consegue levar embora o nosso recurso. Alguns dados interessantes, porque a gente começa a falar só de percentuais, vamos trazer um pouquinho de número, né? Quando se fala de COSO, quando se falou da Sarbanes-Oxley, do caso Enron, do caso WorldCom, foi aprovada a Sarbanes-Oxley e o COSO, o Comitê do Sponsoring Organization de Tradeway, ficou muito famoso e ele fez uma pesquisa com algumas empresas que, naquele momento, em 2010, se sujeitaram a reportar algumas das suas fraudes. Não todas, algumas empresas ainda estavam no momento de omitir alguns dos seus casos. E dessa pequena pesquisa que o COSO fez, saiu esse número, onde 347 empresas reportaram no total 300 casos de fraude e uma média de $400 mil por caso reportado de fraude. Um número bem relevante, principalmente para aquela época, onde ninguém estava reportando as fraudes que estavam acontecendo. Um pouquinho mais para frente, a CFE, Associação de Examinadores de Fraude Certificados, ela tem como procedimento todos os seus examinadores de fraude certificados que se sentirem à vontade, eles podem preencher uma pesquisa
uma pesquisa bianual, onde eu preencho o caso de fraude que eu participei, sem reportar o nome da empresa que eu participei. Eu preencho o tipo de fraude, como a fraude foi descoberta, qual o tipo de fraude, os valores envolvidos, o faturamento da empresa, uma série de pesquisas. A pesquisa é anônima, onde eu não exponho o meu cliente ou a empresa que eu trabalho, não exponho nenhum dado relevante, mas isso é compilado pelo mundo todo. São mais de 60 mil examinadores de fraude certificados que participam dessa pesquisa. Essa pesquisa foi compilada em 2010 e trouxe esse resultado aqui. Em mais de 106 nações, trouxeram 1.800 casos de fraude e uma compilação de que as empresas, em média, perderam 5% do seu faturamento para fraudes. 5% do que você fatura está sendo desviado para fraude. Isso aqui é resultado real, casos reais. Se a gente aplicar isso no GDP mundial, GDP, não vou entrar aqui em comparação para a gente ficar explicando a diferença do GDP, mas é algo similar ao PIB brasileiro, que a gente tanto escuta falar que o PIB vai crescer, o PIB não vai atingir o resultado, vai diminuir. Mas se a gente aplicar isso no PIB mundial, estamos falando que o PIB de 2009 foi desviado 2,9 trilhões de dólares para as fraudes, de acordo com essa pesquisa da CFE. É um número muito relevante. E isso aqui é dinheiro que foi levado embora. E aqui eu trouxe alguns dados para falar também sobre o custo indireto da fraude, né? Não só o resultado financeiro, mas a fraude ela também traz alguns custos que são difíceis da gente medir. Primeiro, a confiança dos seus funcionários, dos seus fornecedores, dos seus clientes. A partir da hora que o seu funcionário sabe que existe uma fraude no seu departamento, ou o seu fornecedor sabe que está tendo uma fraude dentro da sua empresa, ou até mesmo o seu cliente, ou um agente regulador, existe uma perda de confiança enorme para a sua empresa. A mesma coisa acontece com a produtividade dentro do seu departamento, onde retrabalhos acontecem e o resultado da sua empresa não acontece da mesma forma. A imagem da sua empresa é afetada naturalmente, que é uma medida que você não tem como tomar, você não sabe qual o tamanho do prejuízo que uma fraude tem perante ao mercado, ou até mesmo a perda do valor comercial. E trazendo isso para o cenário brasileiro, né, Marcos? Você está falando tanto da fraude, o resultado financeiro, a perda de imagem. Isso aqui, perante um público que já está acostumado a falar de fraude, perdas, compliance, mas por que o denunciante é tão importante no nosso cenário atual, no nosso cenário Brasil? Bom, todo mundo deve ter visto, quem não acompanhou pessoalmente aqui no Brasil, quem não esteve aqui no Brasil em junho, meados de junho, julho ou agosto, deve ter acompanhado pelo menos fotos ou vídeos das passeatas que nós tivemos aqui, esse momento econômico, político que vivemos e que ainda estamos vivendo, né? Esse aqui tem um contexto um pouquinho de denunciante também. Estamos mostrando para o mundo que estamos sim querendo denunciar o que está errado. Estamos querendo mais transparência nos nossos negócios. É claro que existe aquela linha de negócio que se fala que é pelos 20 centavos, não é? Mas, de uma certa forma, o que se pediu aqui foi, eu quero transparência. Eu quero saber o que está acontecendo. É um movimento de uma classe jovem, um pessoal que saiu do Facebook, saiu da mídia e foi para a rua pedindo transparência. Alguns com a cara pintada, querendo anonimato, alguns com máscara, querendo anonimato também, alguns se escondendo atrás de um movimento estudantil, alguns mostrando a cara, alguns mostrando a sua identidade, mostrando quem é a pessoa, querendo se denunciar, mostrando que estou disposto a me mostrar, mas estavam na rua, estavam querendo resultado para o seu país, estavam dispostos a falar. E, curiosamente, a revista Você S.A., ela tem uma pesquisa anual,
E é curioso porque todo ano, na mesma época, ela solta essa pesquisa. E foi justamente durante esse período das passeatas que ela soltou essa pesquisa sobre os melhores programas de trainee. E eu resolvi ler a pesquisa como um todo. E eu li sobre as 35 empresas que a Você SA divulgou. E em todas as empresas, em um determinado momento, pode ser no início da entrevista ou no final da entrevista, os trainees que estavam ali falando sobre as suas empresas, em um determinado momento, eles elogiaram o programa de compliance, o seu código de ética, formal ou informal, ou a abertura que a empresa dava para se fazer uma denúncia. O programa de canal de denúncias, também formal ou informal. Por que formal ou informal? Algumas empresas ainda não possuem o seu canal de denúncias ou o seu código de ética. Está todo mundo numa fase, algumas empresas ainda estão numa fase de desenvolvimento do seu programa de compliance. Isso ainda é um assunto e eventos como esse que estamos aqui hoje são muito legais para o nosso país, porque são eventos que estão disseminando o assunto. Porém, a ideia da ética nos negócios não significa que eu preciso necessariamente ter um papel, um código de ética para transmitir ética nos meus negócios. A ideia do código de ética, sim, é fundamental para isso. Não me entendam mal. É fundamental. Mas não adianta eu ter um código de ética que vai para a gaveta se os meus atos não justificam ética. Eu tenho que ter ética nos meus atos primeiro. Depois eu ter o meu código de ética. E o que esses estudantes reportaram foram, eles veem ética nos negócios da sua empresa. E também veem um código de ética. Isso foi muito bacana, a entrevista, falando dessas 35 empresas da Você SA. Quem tiver a oportunidade de procurar, volta, dá uma reparada na entrevista dos estudantes. É claro que quem lê a entrevista, eles não citam a palavra código de ética, não citam os termos canal de denúncias, mas quem lê com atenção, repara que é isso que eles estão falando. E todos eles, as 35 empresas, é bem curioso isso. E é bem interessante que a revista saiu na mesma semana da manifestação. E a pesquisa é anual, né? Todo ano na mesma época. E falando do impacto do canal de denúncias, né? Porque a gente está falando sobre a importância do whistleblower, por que é tão importante a gente ter esse whistleblower dentro da organização. Quando eu falei das fraudes, como é que essas fraudes são descobertas? Aquela mesma pesquisa da Associação de Examinadores de Fraude, ela traz um outro dado interessante. Primeiro, óbvio, que as denúncias, as dicas, é a primeira fonte de informação para descobrir uma fraude. Isso é claro e evidente. Mas o que chama atenção não é o primeiro item, que são as evidências, que são as dicas, 43%. A gente já sabia que isso seria a primeira fonte, mas o que chama atenção são os outros itens. Se a gente pegar os itens de baixo, revisão gerencial, auditoria interna, acidente, reconciliação, todos os outros itens. Os únicos itens dos itens de abaixo que têm função de identificação de fraude é o monitoramento e monitoramento, exames documentais. Somente os dois itens têm função de identificação de fraude. Os outros itens, eles identificaram uma fraude por acidente. Você não pode contar que o fraudador vai fazer uma confissão para você achar uma fraude. Você não pode esperar que uma notificação policial, quando eles falam aqui, é um órgão regulador vir bater na porta e dizer que você está fazendo uma fraude com o fisco, né? Com o fisco ou com alguma questão. Essa é o pior cenário possível, né? Você receber um órgão regulador dizendo que você está cometendo uma fraude. Auditoria interna ou uma auditoria externa, é claro que ela sempre vai buscar, ela também tem foco de fraude, mas não é o foco principal. Ela tem revisão como foco, melhoria de controles internos ou revisão do seu balanço. Ela não tem foco buscar uma fraude. Você vai contar que você vai achar uma fraude por acidente, basear a sua prevenção à fraude no acidente, são medidas
perigosas para você trabalhar a sua prevenção de fraude. É por isso que é tão importante você incentivar o denunciante, ter meios para o denunciante ajudar a sua equipe. E esse número fica ainda maior quando a empresa possui um canal de denúncias. Agora, o azul escuro aqui são empresas que possuem canal de denúncias contra empresas que não possuem canal de denúncias. Você vê que o número fica ainda mais significativo. Uma empresa com canal de denúncias, as dicas sobem para quase 50% do volume de fraudes identificadas, contra quase 35% quando uma empresa não possui canal de denúncias. É global. Global. Então, a pesquisa ela não separa por regiões ou países. Ela traz assuntos globais. Tá? Então, fica complicado se a gente não incentivar o denunciante. Agora, trazendo isso para o cenário brasileiro, né, de novo, você vê que nessa onda de incentivar o denunciante, já começamos no Brasil a ter alguns projetos de lei para incentivar o denunciante. Na onda do que está acontecendo lá fora, a Câmara dos Deputados aqui do Distrito Federal já falou alguma coisa nesse sentido. Já foi aprovado em segunda instância. É claro que existem algumas contestações. A OAB fala que vai contestar. A gente está até discutindo um pouquinho isso aqui antes da palestra. Essa lei está um pouquinho meio... tem algumas contestações, porque ela está indo no sentido de incentivar o denunciante a ir direto no órgão público, sem passar pela empresa. O que isso expõe o denuncialismo, né? Você vai direto no órgão público, sem passar pela auditoria interna da empresa, ou sem passar pelo compliance officer da empresa. A empresa tem o seu programa de compliance, tem o seu canal de denúncias, mas você vai direto no... Então, existem diversas contestações para essa lei, por isso que está travado esse aqui. A ideia é que isso aqui seja feito algo, uma revisão, para que seja desenhado algo no sentido que existe a Dodd-Frank lá nos Estados Unidos, que o caminho seria primeiro passar pela empresa, uma revisão dentro da empresa. Caso o denunciante não se sinta, ainda se sinta prejudicado com a denúncia, caso o plano de ação não seja satisfatório para o denunciante, ele pode levar isso para um órgão público. Tá? Mas isso é uma discussão... você vê que a Dodd-Frank norte-americana foi aprovada em 2010, nós estamos em 2013, ainda não conseguiu entrar em vigor do jeito que eles queriam, porque a discussão é longa. Ainda não conseguiu chegar a um denominador comum. Tá? Aí eu falei sobre o canal de denúncia, sobre outros controles de prevenção à fraude. Eu trouxe outros dados aqui para comparar os controles de prevenção à fraude. Porque as empresas sempre falam, né? Poxa, Marcos, você fala tanto do canal de denúncia, por que você incentiva tanto a ajudar o denunciante a falar? É uma questão de comparação de efetividade. Essa mesma pesquisa da Associação de Examinadores de Fraude, ela traz uma comparação de uma empresa que ela tinha um controle, os controles de prevenção à fraude implementado, versus uma empresa que não tinha um controle de prevenção à fraude implementado. E uma empresa que tinha um canal de denúncias implementado, ela perdeu, em média, $100 mil por fraude, contra uma empresa que não tinha um programa de controle, ela perdeu, em média, 245 mil. É claro que é uma pesquisa global, e a gente está falando de números, sempre números grandes. A gente está falando de casos que envolvem multinacionais versus empresas pequenas, são sempre números sempre grandes. Mas a redução, se a gente olhar o último quadro aqui, a última linha, a última coluna, a redução é de quase 59%, quando você tem um canal de denúncias estruturado. Por que eu chamo aqui de canal de denúncias? Especificamente denúncias. Pela ideia do programa. A ideia aqui é buscar evitar atitudes antiéticas.
Eu tenho meu código de ética definido, eu tenho a minha estrutura de ética clara. Eu sei o que eu espero do meu colaborador. Eu quero buscar ali denúncias de atitudes antiética. Eu quero algo definido. Eu quero chamar para o meu canal atitudes contra o meu código de ética. É claro que existe aquela discussão de aprimoramento, eu quero buscar também sugestões, eu quero buscar também... Existe uma série de outras questões que eu posso buscar no meu canal. Mas o canal de denúncias ele tem que vir muito focado, porque a redução que a gente busca aqui é evitar o problema da fraude, é evitar as atitudes antiéticas, é trabalhar aquela exposição desnecessária para a empresa. No mundo competitivo que a gente está hoje, a gente tem que buscar aumentar a receita ou reduzir custo. A fraude é aquele custo que está direto na veia da empresa. É aquele dinheiro que sai sem imposto, sai sem qualquer tributo, sai direto do bolso do teu investidor. Aquela atitude antiética sai direto lá na veia. Então a ideia do canal antiética, o canal de denúncia, é você trabalhar ali, é evitar que aquelas atitudes venham a acontecer. Tá? É por isso que é tão trabalhada essa ideia do teu canal antiética, teu canal de denúncias. Aí sempre, em alguns momentos, sempre me perguntam, né, Marcos, poxa, por que não, as sanções propriamente ditas não funcionam? Por que eu não posso desenhar uma política antifraude bem rigorosa, onde se acontecer uma fraude, eu vou demitir meu funcionário, eu vou fazer ele devolver o meu recurso? Bom, a gente tem uma série de questões legais envolvidas nisso, mas a sanção propriamente dita, ela não resolve o meu problema, porque a primeira questão de uma atitude antiética é que o meu fraudador, quando ele está cogitando a ideia de cometer uma fraude, quando ele pesa na balança a ideia de cometer uma atitude antiética, ele também já considera a possibilidade de ser pego. E quando ele decide por cometer essa atitude antiética, a possibilidade de ser pego e a possibilidade de, se for pego, ser punido, já foi considerada. E ele já descartou essa hipótese. Então, a sanção por sanção, ele já tirou isso fora do radar dele. Então, a sanção propriamente dita, já em si, somente a sanção, já não resolve o problema. Unicamente exclusiva. É claro que ela pode ajudar ele na tomada de decisão, né? Na hora de pesar os prós e os contras, vai ajudar. Ele vai pesar e saber que se a fraude for descoberta, a empresa vai ser rigorosa, vai tomar a medida e vai aplicar a sanção. É a tal da impunidade, o sentimento de impunidade. Eu não posso deixar ser impune. Mas eu confiar que eu tenho políticas rigorosas, por isso ninguém vai cometer uma fraude dentro da minha organização, isso por si só não funciona como um programa de prevenção à fraude. Eu tenho que ter outras medidas, outros programas, e aqui eu trouxe uma série de ideias, tá? Eu filtrei algumas ideias, e são medidas simples da gente adotar, que não necessariamente você precisa de consultores, você precisa desenvolver grandes estruturas para você implementar na sua empresa. Por exemplo, auditorias surpresas num determinado departamento, você pode fazer rotação de trabalho, ou até mesmo férias obrigatórias. O programa de férias, férias já é obrigatório por lei, né? A questão da CLT já obriga todos os funcionários a tirar férias. A gente sabe que em muitos casos, alguns funcionários demoram um determinado tempo e vai ficando. Em alguns casos, a empresa demanda, mas em muitos casos é o funcionário que não quer tirar férias. Uma questão simples como rotação de trabalho ou as férias obrigatórias trouxe a redução de 46% das fraudes para as empresas. Só o fato de você fazer um funcionário, por um período determinado, assumir a função de outro, já fez algumas fraudes serem descobertas. Que é a tal
da fraude por acidente, se tem um determinado esquema que tem que obrigatoriamente passar pela minha mão, e você me obriga a sair de férias e colocar um funcionário que não tem nada a ver com o meu departamento a ocupar o meu lugar por 30 dias, aquele esquema que depende da minha pessoa vai obrigatoriamente passar pela mão de outro departamento, por outra pessoa. Aquela fraude vai ser descoberta. Isso aqui você não precisa de nenhum esquema muito elaborado para fazer. Isso aqui é uma obrigação da CLT, férias obrigatórias. São medidas simples que estão na mão de qualquer gestor implementar, que não precisa de esquema elaborado. Tá? Programa de recompensa ao denunciante, que aí já vem um pouquinho a questão do incentivo à lei, que a lei está sendo criada, né? Algumas empresas começam a falar de recompensa ao denunciante dentro da própria empresa. Se o denunciante faz uma denúncia para o comitê de ética, para o programa de denúncia, e essa denúncia de fato se materializa, o denunciante recebe um prêmio. Pode ser um prêmio simbólico, pode ser uma viagem, pode ser um percentual do valor recuperado pela empresa. Algumas empresas começam a estruturar programas dessa natureza. Claro que isso depende muito da operação de cada empresa, do tipo de denúncia que é feito, mas isso também é um pouco perigoso, porque isso gera também o aumento significativo da quantidade de denúncias, principalmente as denúncias infundadas, as pessoas querendo ganhar recompensa só por ganhar. Porém, também gera uma redução significativa com uma coisa simples, que está na mão de cada um fazer, sem precisar também você desenvolver grandes programas, grandes metodologias. Tá? Bom, falei bastante sobre o porquê está crescendo e por que está tão importante o denunciante. Eu trouxe aqui uma ideia, né, de como implantar um canal de denúncias, uma visão de como que a gente entende um canal de denúncias, tá? Um canal canal de denúncias, um canal de atividade antiética. Primeiro, falar do nome correto. A gente fala bastante, algumas empresas tentam criar um nome que é canal de ética, mas é um canal fale com um amigo, com o presidente. Vocês verem as melhores práticas de mercado e vocês avaliarem e verem as principais empresas que são elogiadas com seus programas de compliance, buscarem diversas revistas que falam dos programas de compliance. E aí eu recomendo tanto o pessoal aqui da Ética nos Negócios, olhem também o site do pessoal da LEC News, lecnews.com.br, o pessoal da Legal Ethics Compliance. Existem diversas empresas que ganham prêmios com seus programas de compliance. Olhem como que chama o canal de ética dessas empresas. Todos eles é muito claro o nome deles. Canal de denúncias. Hotline. Canal de ética. Está claro o que eu quero do meu canal. O que eu quero receber no meu canal. É claro que a gente pode adotar medidas ou criar um canal à parte para receber sugestões. Existe o saque, mas o canal de ética, a hora que eu começo a criar muita coisa, eu começo a receber muita coisa e eu começo a desvirtuar um pouco. Eu começo a fugir do meu objetivo. O meu objetivo principal é buscar ali, é o ponto principal. Eu quero focar no meu assunto. Eu sei que às vezes é tocar o dedo na ferida. E a fraude é a ferida. A ética, o ponto, a atividade antiética é a ferida. E se eu ficar com receio de falar, em alguns momentos, né, eu vejo principalmente empresa familiar ou empresa muito pequena, a gente vai visitar o cliente, e a hora que a gente chega para entrar no cliente, a primeira coisa que o dono da empresa chega, ele olha de longe assim: ô Marcos, meu amigo da contabilidade, e começa a falar alto que eu sou da contabilidade, como se tivesse medo de falar que é da auditoria, que é da área de investigação. Pessoal, a hora que você tem medo da coisa, a coisa te pega. Se você tem medo de falar que você quer ouvir a fraude,
quer ouvir atividade antiética, o teu funcionário vai ter medo de falar. Então, escolha o nome correto, não tenha medo de receber denúncia. Né? O segundo é uma política clara, uma política específica sobre canal de denúncias. Essa política tem que falar o que você quer ouvir ali dentro, tem que falar como você vai tratar essa denúncia, tem que falar sobre o sigilo da informação, quem vai ter acesso a receber essa informação, se você vai dar, como você vai garantir o sigilo do denunciante. O sigilo do denunciante é fundamental. É claro que quando a gente viu as manifestações, eu mostrei a foto da manifestação, eu falei sobre pessoas que foram com a cara pintada, com a máscara, e teve muita gente que falou o pessoal que foi lá com a cara pintada para fazer balbúrdia na rua. Concordo que muita gente foi lá fazer bagunça, mas vocês já pensaram que tem gente ali que foi com a cara pintada com medo de mostrar a cara? Porque tem um emprego público ou porque tem medo de mostrar a cara porque tem um chefe que não quero mostrar, eu não quero me expor porque eu trabalho para alguém do governo e eu não acho certo o que está sendo feito, mas eu não posso me expor. É o anonimato. Você tem que garantir o anonimato do denunciante. Se o denunciante não quer se identificar, você como canal de denúncias ou você da equipe de prevenção não pode tentar um jeitinho de identificar quem é esse cara. Isso tem que ser direito dele. Algumas leis, principalmente empresas de capital aberto, por exemplo, empresas que estão nos Estados Unidos ou que estão na UK, que estão no Reino Unido, empresas que estão nesses dois países, por exemplo, o cidadão, o denunciante, por lei, tem que ser protegido. A nova lei anticorrupção, a gente está aguardando o que o CGU vai definir, por exemplo, mas a expectativa é que venha algo nesse sentido também. Então, se vier algo nesse sentido, o denunciante também vai ter direito, por lei, ao sigilo. Então, o meu canal de denúncias tem que falar isso, tem que falar sobre a não retaliação ao denunciante. Quer dizer, o cara faz uma denúncia, tem todo o protocolo que ele fez uma denúncia e ele perde o emprego? Que coisa estranha é essa? Ele fez uma denúncia, ele se sentiu acuado, mas a denúncia dele foi infundada. Mas foi infundada, mas ele achou que para aquele determinado momento tinha fundamento. Acontece, segue o jogo, como diz o Arnaldo, segue o jogo. A gente não pode fazer uma retaliação porque ele se sentiu ofendido. A acessibilidade, né? A gente não tem como prever onde a fraude vai ser descoberta, onde o ato antiético vai ser descoberto. Muito menos o momento onde o denunciante vai se sentir confortável para fazer a denúncia. O canal de denúncia ele tem que estar disponível a todos os momentos e de todas as formas. Pode ser via um link na web, pode ser via telefone, pode ser via carta. Poxa, você é uma usina e o seu rapaz que descobriu uma fraude é o cara que pega o ônibus e vai lá para o meio da usina. Pô, e se ele se sentir à vontade de fazer uma denúncia via carta no ônibus? Porque ele descobriu o cara roubando comida na marmita. Pô, você tem que dar um jeito dele colocar uma cartinha dentro do ônibus. Se a própria ISO pede isso para quem é de usina, por que você não vai ter uma cartinha, a possibilidade dele colocar isso na cartinha? Então, você tem que disponibilizar acesso de toda quanto é maneira possível para o seu denunciante. Conhecer a forma, conhecer a sua empresa, conhecer os riscos possíveis e disponibilizar acesso. A comunicabilidade. Você não pode esperar que só presidente de empresa vai ligar para fazer denúncia. É claro que em alguns momentos vão ser pessoas bem articuladas, mas em alguns momentos vai ter lá o seu contador conversando com o assistente contábil sobre uma fraude e vai estar o faxineiro limpando o banheiro, escutando a conversa. E esse faxineiro pode muito bem querer pegar o telefone depois à noite, na casa dele, com uma criança de fundo chorando, a esposa gritando com ele, e ele vai querer ligar para contar a fraude.
Aí você vai ter que falar com esse cara, escutando uma criança ao fundo, entender o caso de fraude para poder reportar. Só que no dia seguinte, um presidente do seu fornecedor também vai ligar reportando um outro caso. E o atendimento tem que ser o mesmo. Porque você não vai ter um atendente, é um presidente, espera aí, deixa eu direcionar para uma pessoa. Você é um faxineiro, deixa eu direcionar para outra pessoa. Você tem que dar uma comunicabilidade capaz de falar com qualquer nível hierárquico dentro de uma empresa. A eficiência, esse aqui é a questão fundamental. A gente tem que pensar que o teu fraudador, o teu denunciante, e é assim que a gente tem que tratar, né? São raros os casos que o denunciante vai se dispor a falar 3, 4, 5 vezes com o teu canal de denúncias. Mandar 4, 5 e-mails. Se ele fizer isso, perfeito. Mas a ideia é que o teu denunciante seja recebido somente uma vez. E nessa única vez, você tem que arrancar toda a informação possível. Eu não posso contar com a possibilidade de ter um segundo contato com esse denunciante. Eu tenho que ser eficiente com ele. Eu tenho que ter um questionário pronto para receber tudo quanto é informação. Ser capaz de arrancar toda a informação possível para conduzir a minha investigação. Tenho que ser imparcial. Eu não posso, porque a denúncia é contra o diretor comercial que acabou de ganhar a maior conta da história da empresa, eu descartar a denúncia e dar como vencida. Se eu recebi uma denúncia da maior conta da empresa foi ganha por uma corrupção, eu tenho que tratar. Não posso simplesmente descartar porque a lucratividade da conta é enorme. E é claro, eu pulei o follow-up. O follow-up, na verdade, é uma questão que sempre dá bastante conversa. Quando a gente fala do follow-up, algumas pessoas sempre interpretam mal a questão do follow-up. A própria Dodd-Frank, que hoje é a lei que mais tem dado o que falar sobre essa questão de canal de denúncias, ela fala sobre permitir que o denunciante faça follow-up. O que ela fala sobre follow-up? Follow-up é o denunciante liga novamente para o canal de denúncias, ou entra em contato com o canal de denúncias, ele passa o número do protocolo e ele quer saber o que está acontecendo com aquela denúncia. Quer dizer, ele já ligou uma vez, falou a denúncia dele, passou 15, 20 dias, ele entra de novo em contato e quer saber o que aconteceu com a denúncia dele. Ele quer saber se o denunciado dele foi mandado embora. Ele quer saber se você vai mandar o cara embora ou se você vai aplicar a multa. O que ele quer saber ali é: a empresa está tomando medidas, a empresa está direcionando, é isso que a lei te pede. Você tem que informar se a empresa está direcionando o caso. Não pede para você detalhar especificamente quais foram as ações. Você não precisa informar para ele que você levou isso para o diretor tal demitiu fulano de tal, vai aplicar uma multa de tal, encaminhou para o jurídico. Você não tem que dar o relatório completo de investigação para o teu denunciante. Porém, o denunciante tem sim direito, dependendo de qual é a sua empresa e qual a exposição você tem, ele tem direito a ter pelo menos um acesso parcial de algumas informações do caso. O que a gente recomenda é que você dê algumas informações para esse denunciante, no sentido, o caso foi tratado, está sendo tratado, aproveitamos o seu novo contato para solicitar informações adicionais. Uma vez que você está ligando novamente, você está entrando em contato novamente, existem novas denúncias que você gostaria de fazer sobre esse caso. Aproveite que ele está entrando em contato novamente para extrair novas informações desse denunciante. Já que ele ligou, já que ele entrou em contato com você, aproveite. Tire proveito da situação. Já falei do seja imparcial. E voltando à questão da confidencialidade. Sempre garanta confidencialidade. Não perca a qualidade do seu programa. Assim que você receber um relatório de um canal de denúncias,
levanta e sai comentando sobre a questão no cafezinho da empresa. Você nunca sabe quem é o denunciante de verdade. Ele pode estar sentado do seu lado testando para poder te reportar uma fraude ainda maior. Então, receber-se dessa denúncia, mantenha a confidencialidade, mantenha a imparcialidade. Bom, pessoal, eu tentei ser o mais dinâmico possível, tentei passar de uma forma para ser breve, que eu queria, na verdade, abrir para bate-papo, abrir para conversa, porque o denunciante, falar de canal de denúncias, se não vem interação, a gente acaba não falando, né? A ideia é abrir para conversa. Marcos, boa tarde. Pelo que você tem visto no mercado, as empresas que praticam, que têm, né, o canal de denúncia, o que é um período considerado razoável entre a denúncia e uma resposta para o denunciante? Vai depender do tipo de caso. Eu sei que essa é a resposta... Eu estive ontem numa palestra com advogados e eu respondi igual advogado adora, né? Depende. Você pega alguns casos, você consegue reportar já para o denunciante em 5, 7 dias. Alguns casos você vai em 10 dias, porque são casos que você está reportando um assédio. Um assédio você consegue tratar um pouco mais rápido. Agora, se vem uma fraude praticamente dita, a fraude aí vai depender qual tipo de fraude, quantas informações você vai ter que apurar, qual o tamanho da fraude, se eu já vou ter que partir direto para um exame forense, que aí eu vou ter que começar fazendo toda a cópia forense. Isso aí toma tempo. Se está falando, por exemplo, de uma fraude de um fornecedor, é um fornecedor roubando a empresa, então, poxa, eu já vou começar... Para começar a brincadeira, eu vou ter que olhar o contrato do fornecedor, se permite eu fazer uma análise no fornecedor. Depende muito do tempo. O que a gente recomenda é receber o contato, receber uma denúncia via e-mail, por exemplo, e já reporta para ele no dia seguinte, recebemos o seu contato, grato pelo seu contato, segue o número do seu protocolo, estamos apurando. Dentro de 7 dias, manda um novo contato. O seu caso está sendo apurado, ou o seu caso foi tratado, aguardamos o seu contato para caso tenha novos. Você manter o seu denunciante próximo. Isso a cada 5 dias, 7 dias, período de uma semana, 10 dias, para você não deixar o denunciante fugir de você. Manter ele perto. E você vai apurando. Isso falando em caso de fraude, né? Porque daí o denunciante ele também pode... Ele pode ver que o denunciante ele pode até estar dentro do esquema, não dentro, que eu falo não que ele faça parte do esquema, né? Mas ele pode ser alguém que ele vê o esquema acontecendo e ele pode ver, poxa, eu fiz a denúncia e 3 dias depois chegou a equipe de auditoria. Foi legal, a auditoria pediu o documento, mas o documento X que eles precisavam pedir, eles não pediram. Agora, se você fez o reporte para ele do número do protocolo, ele pode chegar à noite, eu sou do protocolo tal, eu fiz a denúncia, eu vi que vocês mandaram a equipe de auditoria e a equipe não pegou o documento tal que seria fundamental para vocês. Aquela pessoa denunciante, ele pode ter outras informações para te ajudar. Não estou falando, pelo amor de Deus, me entendo aqui de transformar o denunciante num CSI da vida, tá? Não é isso. Mas o denunciante ele pode estar no meio da investigação, num fogo cruzado, que ele está acuado. E você mantendo ele perto de você, você pode ajudar ele a sair daquela bagunça. Porque nesse caso é um denunciante que ele não se identificou, né? Se ele se identifica, ele fala, meu nome é fulano de tal, está aqui meu telefone, estou disposto a conversar. Aí é o melhor cenário, porque aí você liga para ele, você entra em contato, você chama ele num dia, em um lugar longe da empresa, e você consegue conversar com ele, pega todas as informações de uma vez só, você faz a entrevista propriamente dita, né? Aquela entrevista de fraude, onde você levanta todas as informações, fala, meu amigo, agora daqui para frente você não precisa mais falar comigo,
vou tratar o caso e quando acabar a informação, quando acabar a investigação, eu volto para te dar um reporte. Vou precisar de 3, 6, 12 meses, mas você não vai ter que se expor mais comigo. Isso quando ele se identifica. Agora, quando ele não se identifica, a ideia é você manter ele sempre perto de você. Não deixar ele afastar muito, mas também não pode falar todo dia para ele também não se expor. Só um comentário do meu lado em relação a contatar diretamente, não sei, a polícia ou o comitê de ética. A nossa recomendação é de relatar com o comitê ética, porque normalmente no seu contrato de trabalho você tem essa cláusula de confidencialidade, né? Assim, se você reporta dentro da empresa, você não tem essa quebra de confiança. Então, essa é a solução preferida que nós falamos, mas claro, as pessoas são livres a contatar também a polícia, mas assim eles são o lado seguro. Você fala com relação a essa lei, né? Essa é uma das grandes discussões dessa lei. Porque a Dodd-Frank lá fora, ela fala para você ir primeiro pela empresa e depois ir pela lei. O problema é que a lei, é que ela foi um negócio assim, bem direto na lei. Então foi por cima de qualquer... Mesmo que você tenha o código de ética falando para ir primeiro dentro da empresa, você teria uma lei falando para ir direto na polícia. Então, derruba qualquer código de ética, né? Porque daí a lei do país é soberana, né? Ela te derruba. Então, essa que é a grande questão, que é uma das questões, né? Que a OAB está criticando. Mas... Vamos lá, boa tarde. Eu achei interessante essa questão que você trouxe da revista Você S.A., né, sobre os trainees que têm buscado nesse canal, né, de denúncia um apoio, né? Então, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, já tem um perfil delineado, mais ou menos, de quem é essa pessoa que denuncia? Se são mais homens ou mulheres? Qual seria a faixa etária? E se no caso dos trainees, isso talvez seja uma questão recorrente. Primeiro, porque eles são novos na empresa, então já não estão naquela dinâmica viciada da empresa, então para eles é mais fácil apontar quando há uma fraude. E se por serem novos, também talvez pouca experiência de trabalho, para eles é mais importante manter a questão ética do que já se comprometer tão cedo na sua profissão. São duas respostas diferentes. A primeira, o perfil como um todo. Esse perfil ele é muito heterogêneo, na verdade. Isso varia muito de empresa, e dentro da empresa varia muito o setor de atuação de empresa. O que a gente vê é que empresa familiar, por exemplo, eu vou separar familiar e empresa não familiar. Empresa familiar, pessoas que estão há mais tempo dentro da empresa falam menos. Tá? Quanto mais tempo você está dentro da casa, você costuma aceitar mais coisa. Ou você costuma falar direto com o dono da empresa. Não precisa usar um canal de repórter, você fala direto, você tem acesso a falar direto com o dono. Agora, quando a gente entra para falar com o jovem, essa nova geração como um todo, esse pessoal que está entrando no mercado de trabalho agora, esse pessoal que está pilhadão, eles estão aceleradões, eles querem crescer rápido, e está vindo uma pegada legal, porque eles estão vindo uma pegada, é esse pessoal que estava na rua. Essa passeata, poxa, muita gente, e não sei se o pessoal que está aqui na palestra aqui hoje, se teve alguém que foi para a rua para fazer passeata, tive a oportunidade de ver, mas tinha muita gente jovem, principalmente molecada no bom sentido, tá? Pessoal que está na faculdade. E esse pessoal é um pessoal que está querendo um mercado transparente, querendo transparência nos negócios. Então é um pessoal que está vindo com um perfil um pouquinho diferente. É algo que eu acho que a gente como um todo, essas gerações que estamos hoje aqui no mercado, assim, cada vez mais, vamos ter que nos adaptar a esse novo pessoal. É um pessoal que não vai aceitar muitas coisas que
que um mercado mais velho aceitou, que é o tal do aceitar alguma malandragem, o tal da o jeitinho brasileiro com essa molecada não cola. Por que você faz isso? Porque eu sempre fiz. Não, mas não é assim que tem que ser feito. Você sempre fez, mas com esse pessoal de 18 a 22, não é sempre assim. Você tem que me explicar o porquê que é. Então, esse pessoal, eles questionam mesmo, e como a informação é muito rápida para eles, então, um código de ética que para a gente lá atrás, ou para muito tempo atrás, era aquele fardo da gente ler, né? Aquela coisa, poxa, estou no meu primeiro dia de trabalho, eu tenho aquele contrato para ler, tenho que assinar. Para eles, hoje eles botam no iPad, lê rapidinho, ou senta no ônibus, lê no celular, e lê rapidinho, e aquilo entra na cabeça, absorve a informação. De repente ele olha aquilo e fala, opa, isso aí está fora do código de ética. Grava a informação, e quando vê, reporta. Isso questiona. Nem só a questão do reportar, acho que não é a questão do reportar pelo isso está errado, mas o questionar. Por que você está fazendo fora do código de ética? Eu quero entender o porquê. Porque a informação, a cabeça dele está a 1000 por hora, aquela cabeça que cresceu fazendo, vendo televisão, cresceu online. Cresceu jogando videogame, jogando minigame, vendo televisão, falando com a mãe, e cresceu a 1000 por hora. Então esse cara é sedento de informação, essa menina é sedenta de informação. Então eles falam a 1000 por hora, eles não conseguem... É uma molecada diferente, é uma dinâmica diferente, tratar com eles é diferente. Se você passa hoje só uma atividade, né? Hoje você não pode mais, quero que você faça isso. Você vai perder esse recurso em 3 meses. Eu quero que você faça isso, por causa disso, e daqui a 2 minutos tem que dar mais alguma coisa para fazer. E eu acho que não é a questão do reportar, eu acho que é mais a questão do questionar. Eu não sei se eles têm na veia, e aí é mais uma percepção minha. Eu acho que eles não têm tanto na veia a ideia do o questionar a questão se eu estou fazendo algo não ético, ou isso aí está errado. Eu acho que é mais o questionar por que está diferente daquilo que me ensinaram. Você não me falou que a política é assim? Por que você está fazendo diferente? Eu quero saber, eu quero entender. É nesse sentido. E aí o canal de denúncias, ele só te ajuda, né? Tá diferente da política? Então vou falar lá no canal. Porque a política me fala, e qualquer coisa fora da política tem que falar lá. Então é nesse sentido que eu vejo essa molecadinha aí. Tá bom? Ok, Marcos e Sérgio, bastante interessante a sua colocação, só que eu me remeto a alguns movimentos, algumas questões de memória. Primeiro, os CEOs, CFOs, diretores, ou que hoje estão nas grandes organizações, pequena, média ou grande, eles têm quantos anos? 45, 55 anos, vou botar 50 anos. Vamos lembrar 1990, o que aconteceu com os cara pintada, né? Então, a garotada, ela sempre vai. Não existe idade de denunciante. O denunciante denuncia quando ele vê a coisa. O que ele tem que ter é motivação para denunciar. Segunda questão é que nos trabalhos que eu tenho executado ultimamente, não com comprovação científica, mas a minha estatística pessoal mostra que quem mais tem promovido fraudes é a garotada. Garotada de 26, 28, 30 anos de idade, imediatista, que arranja exatamente o conceito do hacker, uma maneira de burlar o SAP, o Oracle, o ERP, para fazer alguma coisa e, ir lá e morder. Né? Então, eu acho que você, com muita propriedade, colocou, tem que incentivar qualquer um falar, independente da geografia, independente do segmento de negócio, independente do sexo, da idade, é motivação. Tem que inspirar o cara e dizer o seguinte, campeão, o que você quer? Você quer ser cúmplice ou você quer ser um diferencial competitivo na organização? Então, motivação através do incentivo, talvez não por premiação, mas incentivo de decência, de integridade. Né? Obrigado. A gente não abordou aqui a ideia do fraudador, né?
Mas a própria pesquisa da CFE fala a questão do fraudador, e é exatamente essa questão da idade, né? Que a gente fala da molecada, vamos chamar molecada mais jovem, né? Que é essa molecada sedenta de conhecimento. Só que essa molecada que veio um pouquinho antes, que vamos falar dos 25 aos 35, que é uma molecada que também veio acelerando, não está tão acelerada igual a esse mais jovem, só que também veio acelerando. Só que pegou um pessoal que está um pouco mais velho, que é dos 35 aos 50, que não está tão rápido igual aos 25 e 35. E que está sedento por dinheiro. Esse é o problema. O pessoal dos 25 aos 35, eles querem crescer. Crescer financeiramente. E estão acelerando financeiramente. E estão encontrando um gap de velocidade, de cabeça de velocidade, muito longo entre os 25, 35 e 35, 50. E aí está o perigo. Porque esse pessoal de 25, 35, sim, tem cometido muita fraude. Os estudos mostram, estudos científicos mostram que é esse pessoal que é o pessoal de risco hoje. Ou é o pessoal muito mais velho, que aí é acima dos 55, 60, que é porque tem um poder muito forte na mão, que é o pessoal que já passou de uma certa idade e tem poder de passar por cima de controles internos, ou é o pessoal que está sedento por poder, sedento por dinheiro, que aí é o pessoal que está a 1000 por hora e consegue acumular funções e consegue acompanhar a velocidade do jovem para fazer o jovem acelerar com ele, e consegue desacelerar em alguns casos para fazer o pessoal que tem poder de alguns controles ir na onda dele. Então, é esse perfil que você falou. Dos 25 aos 35 é um perfil que tem dado um certo trabalho. Tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado pela presença. Deixar aqui meus contatos. Tem e-mail, telefone, fixo, celular, estou no Facebook, LinkedIn, diferente do pessoal aí nessa onda de confidencialidade de informações, eu estou totalmente ao contrário. Eu estou no LinkedIn, no Facebook, Twitter, vocês me acham no e-mail, celular, tá em tudo quanto é lugar aí. Basta procurar Marcos Cairão no Google que vocês acham fácil lá, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde.